Olá, bom dia a todos. Vamos então começar aí mais um ano falando de imposto de renda da pessoa física. Agradeço aí antecipadamente a todos que já estão presentes. Tem mais gente aí entrando. Por enquanto estamos com 15 participantes, tem mais gente pedindo para entrar. Bom, a gente vai fazendo uma introdução aqui, nesse meio tempo, quem está chegando vai dando tempo aí de se ambientar. Bom, pessoal, esse ano, como todos os anos, a gente tem lá todas as pessoas físicas têm aquela obrigação com o imposto de renda. Esse ano, a exemplo do ano passado, né, o prazo ficou um pouco mais elástico. Tradicionalmente, o prazo de entrega da declaração se encerra em 30 de abril. Já no último ano, nos 2 últimos anos, esse prazo foi prorrogado em razão da pandemia, da Covid. E esse ano o prazo já começou com a data de 31 de maio. Né? Nos últimos anos, a data era 30 de abril e foi prorrogado. Esse ano não, esse ano já começou com a data de 31 de maio. Há quem diga que esse ano ganhamos mais um mês para entregar a declaração no último dia, né? Porque realmente é tradição do brasileiro deixar essa entrega para a última hora. Mas, enfim, vamos sustentando nossas tradições. Mais um ano, como eu disse, de prestação de contas com o fisco. E o que a gente vai fazer hoje aqui é mostrar um pouco o que tem de novidade para esse ano. Já adianto que não tem muita coisa em relação à novidade para esse ano. Tivemos aí algumas novidades em 2023 que impactam o IR das pessoas físicas ao longo de 2023, mas que naturalmente só vão ser declarados em 2024, ano base 23. Né? Então, assim, a gente aproveita aqui a oportunidade para falar também de imposto de renda em geral, novidades de legislação, já que, como eu disse, declaração de imposto de renda tem todos os anos. Né? Então, vamos falar um pouco das novidades. Vou passar aqui rapidamente sobre as questões mais básicas, mas que todos conhecem, ou pelo menos quem faz declaração sempre já está acostumado a se deparar com isso. Claro que também é sempre uma oportunidade para a gente tirar dúvidas de quem tiver, qualquer ponto. Então, fiquem inteiramente à vontade de formular as suas dúvidas. Podem formular via o chat aqui, pelo Zoom, ou, eventualmente, aí, levantar a mão e tal. Dando tempo, a gente até abre o microfone aí para alguém se manifestar. Vou passar aqui, então, alguns slides para que a gente... Bom, como eu falei, vamos começar aí pelas novidades. Esse ano, eu já falei do prazo, que passou para 31 de maio, já começou em 31 de maio, não foi nem prorrogação. Já há algum tempo que a Receita Federal ela disponibiliza uma declaração pré-preenchida. Essa declaração pré-preenchida, quem entra lá via CAC e consegue já baixar com algumas informações, fontes pagadoras, ou um cruzamento com o que está declarado pelas fontes, declarado pelos bancos, por exemplo, e já entrega para o contribuinte isso aí de maneira pré-preenchida. Isso é bom, por um lado, que você vê o que já foi declarado de terceiros, né, para o seu CPF. E também é bom pelo fato de que ajuda a evitar erros. Né? Quem tiver dúvidas, alguma coisa, já está ali, o fisco já coloca da maneira que tem que ser declarado. Então, quem optar por essa declaração pré-preenchida e optar também pela restituição via Pix, vai ter prioridade na hora de organizar a fila dos lotes de restituição. Essas pessoas que fizeram a pré-preenchida e optaram por receber via Pix, a restituição vai ter prioridade. Uma outra novidade boa é que deixou de ser obrigatório
a declaração para quem faz qualquer operação em bolsa, né? Até o ano passado, quem fizesse qualquer operação em bolsa de valores teria forçosamente que declarar. Esse ano não tem mais essa obrigatoriedade, desde que na verdade, dois requisitos tenham sido cumpridos. Um, que não tenha sido apurado IR a pagar. Ou seja, o ganho de capital na venda em bolsa tenha sido, primeiro, não tenha feito operação de day trade, que tem que pagar sempre IR, e o ganho de capital nas operações em bolsa tenha sido inferior a 20 mil por mês, de maneira que não tenha que pagar imposto, e também inferior a 40 mil no ano. Ou seja, você tem que, se você tiver um ganho de capital de 40 mil em um mês, você teve que pagar imposto, então você vai ter que declarar. Agora, se você teve um ganho de capital, você tem vários ganhos de capital ao longo do ano, cujo somatório não bate em 40 mil, o somatório de vendas, tá? Somatório de vendas, não bate em 40 mil, você não precisa declarar, tá? Só eu posso ter falado aqui alguma coisa que ficou, talvez não tenha ficado claro. A isenção para o ganho de capital é para quem vende até 20 mil, não é o ganho de 20 mil, é a venda de 20 mil reais. Então, se você tiver qualquer valor de ganho de capital e você fez uma venda no mês de até 20 mil reais, esse ganho é isento em operações em bolsa. Tá? Então, o que a lei está dizendo é, se você vendeu até 40 mil no ano e não teve ganho, e não teve que pagar IR ao longo do ano, você pode vender, como eu falei aqui, vender 35 mil em um mês só, e aí você vai ter que pagar IR. Aí você não tem jeito, vai ter que declarar. Agora, se vendeu até 40 mil no ano e não teve ganho de capital, você não vai precisar declarar o IR. Então, isso é legal, porque muita gente, às vezes, estava começando, tinha algumas açõezinhas na bolsa, fazia uma vendinha pequenininha aqui e ali, às vezes até pessoas novas, jovens e tal, e já tinham que declarar por conta disso. Bom, então, essa é uma vantagem, uma novidade para esse ano. A declaração pré-preenchida ela tem algumas informações adicionais ali que não tinha nos outros anos. Esse ano, sobretudo, em relação a bancos e fundos de investimentos, ela já vai trazer essa informação, que também é relevante. E, por fim, uma novidade que não é da declaração em si, mas uma novidade da legislação, não é nem da legislação, isso aí foi uma decisão judicial do STF ao longo de 2022, a Justiça entendeu que o recebimento de pensão alimentícia não é fato gerador do imposto de renda, ele é isento, não tem que pagar. Então, na verdade, eu coloquei até recebimento isento, mas esse isento é um sentido coloquial. O que o STF entendeu é que não é fato gerador. Que, na verdade, a renda foi oferida já foi tributada, já foi oferida lá pelo titular do salário ou do rendimento qualquer, e quando ele paga a pensão alimentícia, isso não é uma nova renda do seu alimentando. Né? Então, isso também, essa questão do rendimento isento, da pensão alimentícia, era uma dor de cabeça. A gente sempre fazia essa recomendação aqui no passado, falava, olha, quem tem um dependente que eventualmente recebe pensão alimentícia, você tem que colocar a renda da pensão alimentícia na renda somar com a renda do declarante. Isso, às vezes, dá IR a pagar. Então, pode ser que seja interessante você separar, fazer a declaração do dependente e fazer a declaração do titular, em separado. Agora, é rendimento isento, então assim, não tem mais essa dor de cabeça, você coloca lá, pode colocar como dependente, que não vai ter problema nenhum. Bom, aí quem está obrigado a declarar, esses slides depois vão ficar disponibilizados, então vocês vão receber isso depois, mas não mudou em relação aos últimos anos. Quem teve rendimento tributável acima de 28.558, esses números aqui mudam um pouquinho do rendimento tributável. O isento é o mesmo, quem teve rendimento isento superior a 40 mil tem que declarar. Então, por exemplo, lá, quem tem pensão alimentícia, se der mais de 40 mil, tem que declarar. Ou coloca como dependente lá da mãe ou do pai, ou então tem que declarar. Se tiver ganho de capital, tem que pagar, e ganho de capital com pagamento sujeito à incidência do imposto, vai ter que declarar. As operações em bolsa acima de 40, como eu já tinha falado aqui há pouco. Atividade rural, com rendimento superior a 142 mil, e patrimônio superior a 300 mil reais.
regra geral, essas são as situações que obrigam alguém a declarar. Um ponto aqui muito importante que a gente também sempre bate, sempre que você for fazer a declaração, você tem que ficar muito atento em relação ao fluxo de caixa da operação, da sua declaração. Isso é o principal. A principal fonte de malha fina e de fiscalização é exatamente o fluxo de caixa. Então, por que o fisco obriga os declarantes a informarem patrimônio, né? O fisco brasileiro é campeão talvez pelo fato do brasileiro ser campeão em criatividade, o fisco brasileiro é campeão em fiscalização e fechar cerco. Se você, por exemplo, pegar um exemplo de Portugal, declaração de renda em Portugal, você vai declarar renda, não patrimônio. Aqui no Brasil, você tem que declarar renda, patrimônio, pagamento, você declara o diabo aqui, né? Por que isso? Por que o fisco exige que a gente declare, além da renda, o patrimônio, dívidas, pagamentos, doações? Ele quer tudo isso declarado, justamente para calcular o fluxo de caixa da sua declaração. Então, olhando aí, ele pega os rendimentos, né? Soma lá, pega os rendimentos, diminui dos rendimentos o que foi retido de previdência, diminui os seus gastos de dependente, diminui os seus pagamentos e as doações, e aí soma os bens no ano anterior, aqui está bens no exterior, mas está errado, é bens no ano anterior, bens do ano anterior da sua declaração, menos os bens do ano atual, ou seja, ele conta como negativa a variação patrimonial, ou seja, se você subiu de patrimônio, significa dizer que você comeu renda, né? Então, isso entra de maneira negativa no seu patrimônio. Ele pega as dívidas do ano anterior, com o sinal trocado, mais as dívidas do ano da declaração. Mesma coisa. Se você reduziu suas dívidas, significa dizer que você comeu renda. Se você aumentou suas dívidas, aumentou o seu fluxo de caixa, porque você entrou mais dinheiro para você gastar, né? Isso, no final, chega no fluxo de caixa. Então, esse número aqui ele tem que ser sempre positivo. Quando você pegar a sua declaração, faz essa continha aqui e, no final, tem que dar positivo. Se der negativo, você está com problema. Significa dizer que entrou mais dinheiro do que você está declarando, né? Então, se entrou mais dinheiro do que você está declarando, qual é a origem disso? Você tem que buscar essa origem, porque se o fisco enxerga uma situação dessa, o nome disso aqui é variação patrimonial a descoberto, tá? Variação patrimonial a descoberto significa omissão de receita. Então, é passível de autuação, de lançamento do imposto em cima do valor que está sendo emitido, tá? Essa é a conta que faz. Tem gente que, às vezes, faz a conta e não, deixa uma sobra para gastar e tal, isso é besteira. O fisco não olha nada disso. Não existe essa presunção de que você tem... É óbvio que todo mundo tem que gastar alguma coisa, mas não existe essa presunção de que não, eu tenho que ter um valor para gastar disso, gastar daquilo. Não existe, né? Na análise da declaração, não existe essa possibilidade legal, né? Lembrando que a atividade de fiscalização é uma atividade plenamente vinculada, então o fisco não pode também criar, embora às vezes tente, mas não pode, regra geral, criar presunções em cima da declaração do contribuinte. Bom, rendimentos isentos são aqueles que, enfim, não mudou, como eu falei, são heranças, pensões e aposentadorias até o limite de 24.751 para quem tem 65 anos ou mais, saldos de FGTS, rendimento de aposentadoria por portadores de doenças graves e ganho de capital em determinados casos. Nós vamos falar de ganho de capital mais à frente aqui, no próximo slide. O ganho de capital, também as regras para isenção do ganho de capital e pagamento do ganho de capital e tal não mudaram. Então, se você vender dentro do mês até 20 mil reais em ações, como eu tinha falado no início, e 35 mil reais para outros bens, não importa se você teve ganho de capital ou não naquela venda,
como é uma venda considerada de pequeno valor, você não vai pagar imposto. Se você tiver um único imóvel e ele for vendido com um valor de até 440 mil, também temos aí um caso de isenção. Tem um outro caso também, esse mais utilizado, é o caso de você vender um imóvel e com ganho de capital e usar 100% do valor do seu imóvel para comprar outro imóvel residencial. Nesse caso aqui, ambos os imóveis têm que ser residenciais, tá? Você tem que vender um imóvel residencial e usar em até 180 dias todo o valor da venda desse imóvel para comprar outro imóvel. Se isso acontecer, e se você não fez isso nos últimos 5 anos, porque você só pode fazer isso uma vez a cada 5 anos, então, se isso acontecer e você não fez isso nos últimos 5 anos, esse rendimento ele é isento. Se não usou o dinheiro todo, mas eu não usei o dinheiro todo, vendi um imóvel por 2 milhões, comprei um outro por 1,5 milhão. Bom, se você vendeu um imóvel por 2 milhões e comprou um outro imóvel por 1,5 milhão, significa dizer que você usou 75% do valor da venda do seu imóvel. Então, você vai ter uma isenção de 75% do imposto. Apura o imposto, deu lá R$150 mil para pagar de imposto. Você vai pagar 25% do imposto disso. Né? Não vai pagar mais, vai pagar 40 e poucos mil, e não os 15%. O 15% em cima do valor total. Né? 15% seria o valor do imposto, então você vai pagar 25% dos 15%, porque a sua isenção é de 75% do valor do imposto. O IR, o ganho de capital, você deve apurar num programinha específico, que é o GCAP, que é o Programa de Ganho de Capital, e esse programa ele gera um arquivo de exportação para ser importado pelo programa da declaração de 23. Um ponto é, naturalmente, você vai preencher o ganho de capital com o GCAP 2022, porque, a rigor, você tem que fazer isso ao longo do ano. Né? O IR sobre ganho de capital ele vence no mês seguinte à operação. E o GCAP 2022 ele exporta um arquivo que o IRPF 23 faz a importação. Então, isso é bem importante se atentar a isso, sobretudo pela data de pagamento, porque o IR sobre ganho de capital ele não vence agora na entrega da declaração, vence um mês depois, no último dia do mês seguinte, à sua operação com ganho de capital. O ganho de capital ele tem uma redução de acordo com a antiguidade do bem que você está vendendo. Então, quanto mais antigo for o bem na sua declaração, mais antigo o bem foi adquirido, mais ele tem um redutor no ganho de capital. É uma maneira de você compensar um pouquinho a inflação. Né? Porque se eu comprei um imóvel lá em 1988, por um valor qualquer, né? 88 eu não vou nem saber qual o valor, porque a moeda era outra. Digamos que eu comprei um imóvel em 95 por R$50 mil. Ora, R$50 mil hoje, aquele imóvel que custou R$50 mil lá em 95, hoje, só pela inflação vai ter um valor muito maior. Né? Então, você tem a lei prevê uma reduçãozinha pela antiguidade aí da aquisição desse imóvel. Bom, seguindo então, mas de novo, aqui não tem nenhuma novidade para esse ano, isso aqui é a regra que a gente já tem aí de muito tempo. No que se refere aí à herança, de novo, também aqui não tem uma novidade, só lembrar que muitas pessoas às vezes não sabem, você pode tributar o valor. Assim, regra geral, quando você tem uma doação ou quando você tem uma transmissão causa-morte, né, em razão de um falecimento, você recebe uma herança, esse bem, independente do valor do imposto de transmissão, o ITCMD, que você paga quando faz o inventário, e o ITCMD pega como base o valor de mercado daqueles bens, quando esse bem vem para a declaração dos herdeiros, ele vem pelo valor do imposto de renda do falecido, tá? Da pessoa falecida. Então, pegando o exemplo que eu falei lá do imóvel que foi comprado em 95 por R$50 mil, ele vai vir para o herdeiro a R$50 mil. Mas esse imóvel hoje está valendo R$500 mil. Bom, tem como eu trazê-lo para a minha declaração a R$500 mil? Tem.
eu faço isso como? Eu faço isso pagando IR sobre ganho de capital na declaração do espólio. Então, lá na pessoa falecida, né, que nós chamamos de espólio, o conjunto de bens desse falecido, enfim, ele é identificado pelo CPF do falecido. Então, quando eu faço essa transferência, eu posso usar o valor atual de mercado, só que, ao fazer isso, eu estou tributando no espólio o ganho de capital. Né? Poxa, mas vale a pena fazer isso? Porque se eu não fizer, tá bom, o imóvel vai vir a 50 mil para minha declaração, no dia que eu vender. Se eu vender, eu pago imposto, não preciso pagar agora. É verdade, é verdade. Quando é que vale a pena você fazer isso no espólio? Quando o desconto for bom. Esse desconto que eu não falei aqui para vocês que se eu comprei esse imóvel lá em 95, né, agora, em 2023, quando eu for passar para o herdeiro, ele vai ter, quando eu calcular esse ganho de capital, ele vai ter um desconto bom, porque ele foi comprado em 95. Por outro lado, quando ele passa para o herdeiro, e esse herdeiro vende ano que vem, meu amigo, ele não tem desconto nenhum, porque o herdeiro adquiriu em 2023. O espólio tinha, lá o falecido tinha adquirido em 95, o herdeiro adquiriu em 2023. Então, pode fazer sentido eu tributar no espólio para aproveitar esse desconto. Então, é um trade-off. Né? Eu estou adiantando o imposto sobre ganho de capital, que eu não precisaria, poderia deixar para pagar isso só quando o herdeiro vendesse, mas eu estou adiantando para quê? Para já dar um up nesse valor desse imóvel e pagar um IR sobre o ganho de capital com uma redução significativa. Nesse exemplo que eu acabei de dar, de 95 a 2023, vai ter uma redução de mais de 50% no valor desse ganho de capital. Tá? Então, essas são as questões referentes ao espólio. É bom também ter bastante cuidado, como eu falei, nos valores que estão na partilha e os valores que estão na declaração de imposto de renda. É comum, às vezes, porque o advogado que vai lá fazer o inventário às vezes coloca um valor qualquer lá na partilha, bota valor de mercado, entendeu? Então, se houver uma divergência entre a partilha e o valor do imposto de renda, para fins de imposto de renda, o que vale é o imposto de renda. A partilha tem outras finalidades, mas para fins de imposto de renda, o que vale é o imposto de renda. Tá? Bom, isso tudo tem que ser feito de maneira muito casada, por quê? Porque quando você for fazer a declaração de encerramento do espólio, você vai indicar lá quem são os herdeiros, o CPFzinho dos herdeiros, quanto que está indo para cada herdeiro. E cada herdeiro vai também, nas suas declarações pessoais, informar lá quanto é que é o valor que está recebendo do espólio. Ele vai informar isso em rendimento isento, não paga nada, mas tem que bater com o que o espólio está informando na outra ponta. Então, esse é um cruzamento que o fisco faz com muita facilidade, porque eu tenho lá o CPF, aquele CPF do falecido, o espólio, declarando, paguei 657 mil para o João. O João, na outra ponta, se declarar que recebeu 1.280.000, não vai bater. Não vai bater. Pode cair em malha, pode vir a ser chamado para explicar. Aqui passo rapidamente pelas operações com imóveis, agora já falando das operações em geral, vamos falar de imóveis agora, depois a gente falar de renda variável. Os imóveis, como eu disse aqui há pouco, não tem atualização, né? Uma coisa que todo mundo pergunta, eu não atualizo os imóveis, esse imóvel aqui que eu comprei a 50 mil reais lá em 95, eu tenho que continuar declarando ele a 50 mil? Sim, tem que continuar declarando ele a 50 mil. Como eu disse, no dia que você vender, na hora de calcular o ganho de capital vai ter uma redução, mas na declaração você continua informando o valor de aquisição. Tá? Fez benfeitorias. Aí, ok, você fez benfeitorias, você vai e adiciona ao valor do imóvel o valor das benfeitorias. Né? Naturalmente que os valores das benfeitorias, você precisa de comprovação disso. Se vier a ser fiscalizado, o fisco pode pedir, gastou R$1 milhão aqui na obra da sua casa, tá bom, cadê o comprovante disso? Nota fiscal. Então, mas, o pedreiro não me deu recibo. Já era. Outra questão aqui, que às vezes as pessoas erram, e isso ajuda muito, se você compra um imóvel a prazo,
naquela prestação, né, você comprou lá um imóvel de R$ 1 milhão, vai pagar em 36 meses, em 36 anos, em 30 anos, né, 360 meses. Se você vai pagar isso em 30 anos, meu amigo, pode ter certeza que você vai pagar muito mais de R$ 1 milhão nesse imóvel, porque você tem juros, você tem IOF, você tem o seguro prestamista, que embutem seguro de vida, que embutem lá na prestação, tem o diabo. Então, você pode ir declarando, você deve ir declarando no valor desse imóvel os valores que você vai pagando de prestação. Então, comprei um imóvel de R$ 1 milhão, dei 200 mil de entrada. Comprei em dezembro, dei 200 mil de entrada. Quanto é que você vai declarar? Qual é o valor que você vai indicar para esse imóvel na sua ficha de bens? 1 milhão? Não, 200 mil. Aí, ano que vem, você pagou prestaçãozinha lá, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Soma o valor das prestações e adiciona os 200 mil. E assim sucessivamente. Quando você for vender esse imóvel, ele vai estar por um valor lá na lua, porque vai ter juro ali dentro, vai estar tudo ali dentro. Isso é bom, porque na hora que você vender, vai ter menos ganho de capital, né? Ele não vai estar com aquele valor travado de R$ 1 milhão lá de trás, quando você comprou. Tá? É importante prestar atenção nesse ponto. Renda variável. A renda variável também é outra questão, as pessoas também costumam errar. Geralmente, comprei 1.500 ações da Vale. Aí, chega no dia 31 de dezembro, vai ver qual é a cotação das 1.500 ações da Vale e tasca lá na declaração de imposto de renda. Está errado. Tem que declarar pelo valor de compra. Esse valor de compra ele vai ficar travado até você vender. Tá? Então, ele fica ali e quando você vender, aí ok, você vai apurar o ganho de capital na venda do valor. Mas na declaração é igual ao imóvel, ele fica lá travado. A única diferença é que quando você vender não tem redução nenhuma de ganho de capital, mas ele fica travado. O que pode acontecer na renda variável é a compensação de prejuízos. Isso é algo que é uma possibilidade, que eu vendi Vale e tive lucro, mas vendi Petrobras e tive prejuízo, eu posso compensar um com o outro. Tá? Eu posso compensar isso. Com imóveis eu não posso fazer isso, por exemplo, ou qualquer outro tipo de bem. Mas com ações, você pode compensar um resultado positivo com um resultado negativo. Tá? E onde é que você vai fazer isso? É na sua declaração de imposto de renda? Não. Não dá. Geralmente, isso é muito comum também. As pessoas vão e mandam lá para quem vai fazer declaração, para o contador e tal, manda a posição das ações. Olha, isso não resolve. Você tem que juntar, você tem que ter todas as notas de corretagem ao longo do ano, todas as notas de corretagem de venda e de compra, e fazer um controle disso. Isso tem que ser feito um controle em separado, ou no Excel, ou no sisteminha, né? Onde você vai colocar lá quanto você comprou. Comprei, mas eu comprei 1.000 ações em janeiro e comprei 500 ações em março. Tá bom, óbvio que o preço é diferente, porque a cotação varia todos os dias. Então, vai fazer preço médio. Então, aí você imagina, comprei 1.000 ações em janeiro, aí comprei mais 500 ações em março e em julho vendi 700 ações. Como é que eu calculo esse ganho de capital? É fácil, né? É só lembrar lá das aulas do segundo grau, da média ponderada, né? Então, eu vou fazer, eu tenho que manter sempre o custo médio dessa ação. Então, comprei 1.000 ações, vou pegar um valor qualquer, comprei 1.000 ações a 10, né? Então, maravilha, meu valor total aqui é 10 mil. Aí depois comprei 500 ações a 12. Bom, então, eu tenho 500 ações a 12 e tenho 1.000 ações a 10. Então, eu pego 10 vezes 1.000, 500 vezes 12, né? E somo um com o outro e divido por 1.500, faço uma média ponderada. Esse é o custo médio. Aí, quando eu vendo as 700, vendi 700 por 15. Então, meu ganho de capital é 15 menos 12 ou menos 10? Nenhum, nem outro. Vai ser 15 menos o meu custo médio, né? Vai ser o produto lá daquela continha que eu falei.
10 mil mais 6 mil dá 16 mil dividido por 1.500. Né? Vai dar aí 11, mais ou menos, 10, alguma coisa. Então, e esse acompanhamento eu posso fazer no momento de entregar a declaração. É só pegar todas as notas fiscais de corretagem, de compra e venda, e contabilizar isso tudo, e fazer essa conta toda, fazer um Excel na hora de entregar minha declaração. Mas fica mais fácil se você for fazendo ao longo do ano. Quer dizer, e não só para entregar ao fisco, mas, sobretudo, para você saber se você está ganhando ou está perdendo, né? Se você saber o custo médio do papel que está na tua mão. Então, essa é a dica, fica aí a dica em relação à renda variável. E a tributação ela também divide as operações de renda variável entre operações normais e operações de day trade. A operação normal é aquela que você comprou e vendeu ação, comprou ação em janeiro, vendeu ação em julho. Isso é uma operação normal. Ou comprou ação hoje, vendeu amanhã. Agora, comprou ação hoje, vendeu hoje, comprou e vendeu no mesmo dia, isso o fisco entende que é operação de day trade, operação diferente da operação normal, você já não é um investidor qualquer, né? E a tributação é diferente. Na operação de day trade, você já tem IR retido, já paga IR no ato, independente da operação. Então, e na hora de declarar, você vai informar também de maneira separada. A operação de variável normal fica num determinado campo e a operação de day trade fica em outro campo. Bom, as situações mais comuns aí de malha fina, algumas o contribuinte não consegue controlar, outras consegue, né? Regra geral, o que o contribuinte consegue controlar é o que gera, o que decorre de cruzamento entre declarações, né? Erros no cruzamento entre declarações. Então, aquele exemplo que eu dei do espólio, né? O espólio declarou que pagou 650 para mim. Eu recebi 650 mil de herança, está lá na declaração do espólio. Aí sei lá quem fez a declaração do espólio, sou o contador daquele tio que tinha lá, que faleceu há 200 anos e tal. Aí eu aqui declarei um outro valor, resolvi declarar valor de mercado e declaro ali a 1.000 e... o espólio declarou que me pagou 650 e eu declarei que recebia 1.050.000 ou 1.200.000. Aí vai dar malha, pode dar malha. Tá? Então, esse tipo de erro, isso eu consigo controlar. Procurar saber quanto é que o espólio declarou, né? Tentar entender que está na outra ponta. Então, isso eu até consigo controlar. Agora, alguns outros pontos, por exemplo, imposto de renda que não foi recolhido pela fonte pagadora. Isso é muito comum. A empresa está em dificuldade, pagou o salário, reteve o IR, informa corretamente na DIRF que reteve IR, mas não pagou o IR do funcionário. Aí o funcionário vai na declaração dele, feliz e contente, opa, vou ter uma restituição aqui, tive um monte de retenção de IR, vou ter restituição agora nesse final de ano, e cai na malha. Né? Por quê? Porque a fonte não recolheu o IR. Em geral, isso aí se resolve você entregando lá o comprovante dos teus contra-cheques, mostrando que teve retenção e pronto. Bola para frente, você não tem nada a ver com isso, você não pode ter tua restituição negada porque a empresa não reteve o imposto. Né? O fisco escolheu eleger a fonte pagadora como a entidade cuja obrigação é a retenção e recolhimento do tributo. Então, você não pode fazer nada. Você teve o imposto retido. Você se viu privado do valor. Então, você tem que ter a restituição, e vai ter. Só vai ter que provar. Vai cair em malha e você vai ter que provar que houve a retenção. Tá? Outra coisa muito comum é despesa médica. Regra geral, se você botar um valor alto de despesa médica, vai cair em malha. E aí vão pedir para você comprovar a despesa médica. E, em 90% dos casos, você mandando os recibos está resolvido. Tá? Então, claro que o fisco vai olhar lá o CPF do médico, se é uma clínica, não consegue olhar no detalhe, mas eles entregam lá a DMED, uma declaração que diz quanto que cada CPF pagou, né? Então, em geral, isso aí eles conseguem ver. Mas o que passa por isso
você enviando o recibo costuma resolver. Quando o valor ele é muito alto, aí pode ser que te obriguem até a provar a prestação dos serviços em si. Tá? Se, por exemplo, casos comuns onde pedem para ver a prestação de serviço, o médico é parente do declarante, ou fisioterapeuta, ou psicólogo e tal, é parente do declarante. É comum, aí pede para provar a prestação do serviço, né? Provar o pagamento, esse aí é mais fácil, né? Você paga lá um TED, um PIX, provar a prestação do serviço. Esse é um problema, porque como é que você vai provar que foi numa consulta médica? Né? Tem uma receita, comprei depois o remédio, alguma coisa nessa linha, porque não é fácil, tá? Não é fácil, mas é comum pedir. Né? Os rendimentos dependentes, às vezes o dependente tem rendimento e a pessoa inclui o dependente e depois esquece de botar o rendimento dependente. Inclui o dependente para ter uma dedução, mas aí esquece o rendimento dependente. O dependente pode ter rendimento, pode trabalhar, pode ter lá a pensão alimentícia, que agora você vai declarar como isento, coisas do gênero. Então, isso também é muito comum. Rendimentos isentos, quando os rendimentos isentos são muito altos, pode acontecer do fisco também intimar para demonstrar, você provar que aquele rendimento é isento. Né? Aquela compra e venda de imóveis lá, que você vendeu imóvel residencial, usar todo o dinheiro em 180 dias para comprar outro, se o valor for alto, é certo que está em malha. Né? Mas aí você apresenta lá a escritura tal, e resolve. Mas se o valor for muito alto, vai cair em malha. E uma outra questão também muito comum, que tem acontecido, é a falta de pagamento do carnê-leão. Então, qualquer pessoa que tenha rendimentos ao longo do ano, se esses rendimentos ultrapassarem os valores da tabela de pagamento de imposto, ela precisa recolher antecipadamente esse imposto via carnê-leão. Tá? Então, e muitos não fazem. Tá? Recebe aluguel, eventualmente tem lá uma renda qualquer, é um profissional liberal, por exemplo. Né? O aluguel é o mais comum. Né? Recebe aluguel ao longo do ano e não paga nada. Aí, quando chega lá na declaração, paga tudo na declaração. Em geral, não dá problema, tá? Mas você deveria ter recolhido antecipadamente esse imposto de renda via carnê-leão. Antigamente era um carnê mesmo, né? Por isso tem esse nome até hoje. Hoje é um DARF, você emite aí na internet só com código de carnê-leão e recolhe. A multa, o problema é que a multa é uma multa formal, né? Mas eu paguei o imposto todo agora. Tá bom, mas você não recolheu o carnê, você não antecipou. Então, você está sujeito a uma multa formal, que é aquela multa que você recebe por não ter feito um procedimento, não por não ter pago necessariamente o valor. Então, você vai receber uma multa formal de 50% do imposto que tinha que ter sido pago. Então, olha, é a multa formal alta, vale a pena ficar atento. Quem tem recebimento de aluguéis ou qualquer outro tipo de recebimento ao longo do ano, não deixa para acertar no final do ano. Recolhe antecipadamente, porque isso pode dar problema. Tá? Bom, dito isso, as formas de você economizar o imposto na declaração, assim, você pode tentar economizar na declaração e tentar economizar, que geralmente é o mais eficaz, ao longo do ano. Então, há casos, por exemplo, falei aqui do aluguel, né? A tributação da pessoa física é 27,5%, a tabela progressiva, né, a última alíquota é 27,5%, tem lá uma dedução de R$ 869, que isso faz a alíquota variar um pouquinho, né? Mas quanto mais alto, menos essa dedução ela é irrelevante para o cálculo. Então, em última análise, dependendo do seu rendimento, você pode pagar uma alíquota de 27,5%. Uma pessoa jurídica que aluga imóveis, ela paga de 11,33% a 14,53% de imposto. Né? Então, estamos falando aí de uma economia de mais de 10% do valor do rendimento, do valor total dos aluguéis. Claro que
para você substituir, né? Você teria que botar esses imóveis todos dentro de uma pessoa jurídica. E isso gera algum custo. Mas, em geral, esse custo se paga aí em 2, 3 anos, só com a diferença do imposto. Tá? Então, assim, esse é algo que você pode fazer antes da declaração. Né? Muito cuidado com os investimentos em previdência privada, lá o PGBL e o VGBL. Tem gente que vai na onda do gerente, o gerente vai te recomendar o que vai ser melhor para o banco, não necessariamente o que é melhor para você. O PGBL, ele tem um benefício na hora para quem declara e paga imposto. Né? Você, quando paga o PGBL, você pode considerar isso como uma despesa. Tá limitado, tem uma limitação lá de 12% do rendimento, mas você pode considerar isso como uma despesa e isso abate o teu IR a pagar. Porém, quando você recebe o PGBL de volta, todo aquele valor é renda para você. Todo aquele valor é renda. Então, você vai pagar imposto em cima de tudo, inclusive do principal. Né? Que tem lógica, porque quando você colocou o principal lá, ele abateu o teu IR, entrou como despesa. Então, quando ele volta como uma receita. Né? O VGBL, ele já é o contrário. Quando você paga, você não abate nada. Mas quando volta, o principal não paga imposto, porque ele está só voltando. Você só vai pagar imposto em cima do rendimento. Né? Aí o que você já paga também não é uma aplicação financeira, você já paga hoje isso. Então, qual escolher? VGBL ou PGBL? Depende. Se você costuma pagar imposto, se você tem um valor alto de imposto de renda a pagar, o PGBL pode fazer sentido. Agora, se você não paga imposto, se você, a maioria dos seus rendimentos é isento, por exemplo, rendimento de dividendos, lucros, besteira PGBL. Você só está arrumando problema, você não vai bater nada agora e vai arrumar problema na hora de receber isso de volta, vai ter que pagar imposto. Tá? Já isso tudo que eu estou falando é antes. Né? Na declaração, como é que eu economizo na declaração? Basicamente, reduzindo a base tributária. Né? O imposto de renda ele é progressivo. Então, quanto mais renda, mais imposto. Se eu puder reduzir a renda, eu reduzo a alíquota também, porque como a alíquota é progressiva. E como é que eu reduzo a renda? Separando no que a lei me permite separar. Então, por exemplo, vou botar um dependente que ele tem renda. Pode não ser interessante. A renda do dependente somada à minha pode dar um imposto a pagar maior do que eu vou deduzir dele. Então, de repente, avalie esse ponto, pode ser que seja interessante declarar separado. Cônjuges têm renda comum também. Marido e mulher tem lá um casal, tem aluguéis, vários aluguéis. Se você declarar isso na declaração de um só, você vai ter uma alíquota de imposto de renda maior. Né? Se o imóvel pertence a ambos, ora, por que não separa, não declara em separado? Cada um coloca lá metade do valor do aluguel, é perfeitamente possível. Se o imóvel pertence aos dois, o aluguel também pertence aos dois. Então, coloca lá em separado. O ideal é que conste já os dois como locadores no contrato. Mas se não tiver, também não tem problema, porque o rendimento é dos dois. Tá? Claro que se for administrado por imobiliária, a imobiliária entrega a DIMOB. E aí ela vai dizer na DIMOB que o João recebeu 30 mil por mês de aluguel. Né? E aí, na hora de declarar, o João ele declara 15, a Maria declara 15. Pode ser que caia na malha fina. Né? A Receita, João, a administradora XPTO disse que você recebeu 30. Você está me dizendo que recebeu 15. Que história é essa? Aí ele vai só explicar, olha, não, na verdade, o imóvel é meu e da minha mulher, está aqui, minha mulher declarou que recebeu os outros 15. Então, vai explicar e vai ficar tudo certo. Se não quiser nem chegar nesse ponto, que é o ideal, né? Avisa lá a imobiliária, olha só, a gente está declarando em separado, botem na DIMOB em separado, também nenhum problema. E aí, como eu falei, tivemos aqui algumas alterações aí no último 1º de maio, né? Literalmente 1º de maio, no feriado, para botar imposto para pagar, essa turma resolve trabalhar. A primeira alteração até não foi nem para pagar imposto, foi até para aumentar um pouco a isenção. E aí foi divulgado no 1º de maio, naturalmente, para fazer uma propaganda política.
A alíquota do imposto de renda, ela é progressiva, como eu acabei de falar, né? Está a tabela aí na frente de vocês. Até 30 de abril, essa primeira faixa aí de isenção, né, que está aí até R$ 2.112, até 30 de abril, esse valor era 1.900 e alguma coisa. Tá? Então, ele, na verdade, subiu um pouquinho. Subiu a isenção que era até 1.900 e quebradinhos, agora é até 2.112. Então, foi essa a alteração, na verdade, foi simbólico, porque até 2 salários mínimos subiu um pouquinho. O objetivo do atual governo é que essa isenção chegue até 5 mil, essa foi uma promessa de campanha, né? E por 2 motivos: por não ter caixa para fazer isso agora, porque se vai até 5 mil, se você olhar para a tabela aí, eu vou pegar um espectro grande de renda que paga, né? Essa alteração agora de 1.900 e pouco para 2.112, peguei um tico de gente, né? Pelo que foi divulgado, é 3 bi por ano. Tá bom, 3 bi no bolso de cada um, de qualquer pessoa, é muito dinheiro, mas dentro do orçamento do governo é pouca coisa. Agora, se for 5 mil, não, 5 mil já dá uma renúncia fiscal muito grande, porque eu já vou pegar muita gente. Então, como não dá para ir até 5 mil, fez aí um aumentozinho perfumaria para dizer que está tentando. Então, a coisa foi... naturalmente que também tem aquilo que Maquiavel já ensinava, né? O bem a gente faz aos poucos e o mal faz de uma vez só. Então, assim, se o objetivo é chegar até 5 mil de isenção, vai aos pouquinhos também, porque a cada anúncio você faz um marketing. Então, foi essa mudança aqui benéfica e mudança maléfica, digamos assim, né? Ou mudança para cobrar imposto, essa aqui já tende a ter impacto maior, refere-se em quem recebe rendimento do exterior. Tá? A mudança lá da tabela progressiva, aquela isenção que eu falei, ela começa já agora em maio. Essas mudanças que eu estou mostrando aqui começam a partir de 2024. Tá? Começa a partir de 1º de janeiro de 2024. É tempo suficiente aí para quem tem estrutura no exterior fazer uma revisão nessa estrutura. Então, nós tivemos aí duas mudanças. Uma foi, na verdade, um aumento de alíquota de pagamento de imposto nas pessoas físicas que têm alíquota no exterior, têm aplicação financeira no exterior. Então, hoje já era assim: quem tem aplicação financeira no exterior vai pegar os rendimentos da aplicação lá fora e vai oferecer a tributação aqui dentro, né? Até então, isso aí entrava como ganho de capital, se pagava aí 15% do valor da diferença. Agora, você paga para qualquer rendimento que passe de 50 mil no ano, você paga 22,5%. Tá? 15% é até 50 mil, você tem uma isençãozinha de 6 mil no ano. E outra mudança foi bem relevante, essa eu acho que tende a causar... Essa foi uma mudança drástica, foi um cavalo de pau. Lembrando que isso aqui é uma medida provisória, tá? Então pode ser que ela caia no meio do caminho se não for aprovada pelo Congresso. Mas a mudança agora, para quem tem empresa no exterior, como eu falei, foi um cavalo de pau. Na aplicação financeira aumentou a alíquota, mas já tributava. Para quem tem empresa no exterior, você agora vai dividir quem tem empresa em países com tributação favorecida, né, os chamados paraísos fiscais. Então, a relação dos paraísos fiscais estão na blacklist, que é uma instituição normativa da Receita Federal que diz lá quais são os países com tributação favorecida. Então, quem tem empresa em país com tributação favorecida, até aqui, até 2023, se você tem uma empresa lá fora e você não recebe dividendo, você não paga nada de imposto. Essa empresa pode ter lucro, pode acumular cada vez mais dinheiro e você aqui não paga nada. Por quê? Porque, via de regra, a pessoa física é tributada por regime de caixa, ou seja, ela só paga imposto quando recebe o dinheiro, quando recebe o rendimento, né? Diferentemente da pessoa jurídica. Ela pode ser tributada por caixa, mas, em regra, é tributada por regime de competência. Ou seja, vendeu, teve renda, prestou serviço, mesmo que não tenha recebido ainda, já tem que pagar o imposto.
o que essa medida provisória faz é trazer um regime de competência para as pessoas físicas que controlam empresas no exterior, empresas essas sediadas em paraísos fiscais. Então, quem tem empresa no exterior, fora de paraíso fiscal, tem uma empresa exterior em Portugal, nos Estados Unidos, não mudou nada. Continua do mesmo jeito, você só vai pagar imposto se você receber algum dividendo, receber algum resultado de lá. Mas, se você tiver empresa em paraíso fiscal, e geralmente, quando você tem empresa no exterior, você, do seu ponto de vista tributário, se escolhe esse tipo de país justamente para você não ficar pagando imposto em cima de rendimento em qualquer lugar do mundo, você vai passar a pagar imposto quando aquela empresa reconhecer lucro no balanço. Então, você não recebeu nada, mas a empresa reconheceu no balanço um resultado, você aqui, em 31/12 de cada ano, vai ter que reconhecer na sua declaração de imposto de renda e pagar esse imposto. Tá? Então, isso aí, como eu falei, foi um cavalo de pau. Não era assim. Isso vai mudar muito. Muitos planejamentos vão ter que ser alterados. Quem tem planejamento exterior vai ter que ser alterado para o ano que vem. E para alguma coisa em mais de $200 mil. O apartamento comprou por $500 mil. E comprou há 5 anos atrás. Hoje ele está valendo $800 mil. Né? Se você quiser, você pode atualizar esses bens na sua declaração de imposto de renda e pagar um imposto de 10%, pagar um ganho de capital de 10%. Né? Poxa, mas qual é a vantagem disso? Olha, a vantagem é que se você tiver ganho de capital, você vai pagar 15%. Né? Dependendo do valor do ganho, você pode pagar até 22,5%. Então, o que a MP fez é o seguinte: olha, eu estou dando aqui uma possibilidade, um benefício. Né? Quem quiser antecipar imposto, porque você não vendeu nada, então você não tem que pagar imposto. Mas quem quiser antecipar algum imposto, quem quiser atualizar os seus bens no exterior, na sua declaração, pagando um valorzinho menor, pode, e aí a alíquota é de 10%. Tá? Então, como eu falei, aqui foi óbvio, o objetivo aqui foi realmente arrecadar, né? Olha, o contribuinte, se você quiser atualizar aí teus bens, atualiza, eu deixo você atualizar, abra essa exceção, mas você paga um valorzinho de imposto, um valorzinho menor do que pagaria se estivesse vendendo o bem. Então, isso foi uma outra mudança aí. Tá, Iene? Bom, agradeço a atenção de todos até aqui. Eu fico agora à disposição de quem tiver alguma dúvida, quem quiser colocar qualquer ponto para a gente discutir. O subfinanciamento de fiéis, precisa declarar isso? Precisa, é uma dívida, tem que botar lá como dívida. Bota como dívida, tem uma ficha lá de dívidas, coloca como dívidas, porque quando você for pagar, você vai ter que reduzir essa dívida. Né? De novo, o fisco está querendo saber a sua variação patrimonial. Então, se você está criando uma dívida e um dia você vai pagar essa dívida, você vai usar renda para pagar essa dívida. Então, você tem que declarar a dívida sim. Aqui tem uma pergunta. No caso de quem faz declaração definitiva do país, esse não dela aqui para mim. A pessoa deixa de apresentar declaração de IR anualmente. Sim. Quem saiu do país não é mais contribuinte do brasileiro. Então, não paga mais IR aqui, não tem que fazer mais declaração nenhuma. Isso é verdade. Só tem que observar o prazo para a saída do país, você tem que comunicar essa saída até fevereiro do ano seguinte à saída do país. E quem sai do país não pode ficar mais de 184 dias no Brasil. Se ficar mais de 184 dias no Brasil, automaticamente a Receita Federal, a legislação, na verdade, já entende como uma pessoa sendo residente. Tá? Então, tem gente que faz isso, que eventualmente sai do Brasil, né? Só que
eventualmente esquece, ou então volta a morar no Brasil e não comunica, automaticamente já precisa ficar, já está obrigado a declarar se ficar mais de 184 dias. Bom, aqui continua a pergunta. Quem está fora do país, se tiver um imóvel com mais de 300 mil reais, tem que declarar? Não tem que declarar. Se você saiu do país, você pode ter imóvel no Brasil, mas você não tem que declarar nada. Você não é mais contribuinte brasileiro, né? Você pode ser até brasileiro, mas contribuinte você não é mais. Então, você não vai declarar mais. Tá? Está aqui perguntando se é necessário atualizar saldo em dólares no exterior pela cotação entre... Não, como eu falei, moeda estrangeira é igual ações. E qualquer outro bem. A regra geral no imposto de renda é a não atualização. Tá? Então, se você tem dólares no exterior, você não vai atualizar isso na sua declaração. Só no momento que você se desfizer desses dólares, transformar esses dólares em real, aí sim você vai apurar o ganho de capital na venda de moeda estrangeira, né? Nós tivemos, salvo se você optar, essa MP que eu acabei de mostrar para vocês, se você optar por atualizar os seus bens no exterior, você pode. Aí você vai pagar 10%. Vai pagar aquele 10% que a medida provisória está permitido. Mas isso é uma exceção, né? Isso é uma exceção. Uma exceção por conta dessa MP temporariamente, para esse ano. A regra geral tem dinheiro no exterior, você vai declarar em reais o valor dos dólares que você mandou para lá. E esse valor vai ficar congelado em reais na sua conta até o dia que você transformar esses dólares em real de novo. Aí, nesse momento, você vai apurar ganho de capital, se tiver, né? Porque o câmbio pode subir ou descer. Se os dólares forem gastos no exterior, aí você não tem ganho de capital, porque você gastou, né? Se você gastou com consumo, acabou. Se você comprou um bem, aí você vai ter um bem passivo de declaração, você vai ter que declarar o bem. Mas aí você declara o bem pelo valor em reais daqueles dólares. Os valores em reais que tinha na sua declaração. Mandei 100 mil dólares lá para fora, com dólar a cotação de R$3. Então, eu tenho 300 mil reais aqui. Comprei um bem com esses 100 mil dólares, esse bem vai ficar na minha declaração por 300 mil reais. Né? Gastei os 100 mil dólares ao longo do tempo, indo lá com consumo. Acabou. Não tem ganho de capital. Você tinha 100 mil dólares, gastou os 100 mil dólares e acabou. E se quiser atualizar o saldo em dólares pagando 10%, pode por conta dessa medida provisória que eu acabei de falar. Mas vai poder fazer isso agora, né? Vai poder fazer isso agora em 2023, com impacto na declaração do ano que vem. Tá? E acabou, só uma vez, porque a lei permitiu essa exceção, mas essa, de novo, não é a regra. Tá? A regra é você manter os valores. Tem uma última pergunta aqui. O estrangeiro que venha residir no Brasil temporariamente precisa declarar o IR? Não. Ou quando conseguir a cidadania como brasileiro. Veja, cidadania não tem nada a ver com residência fiscal. Tá? Você pode ser cidadão... Deixa eu só corrigir. Regra geral, cidadania não tem nada a ver com residência fiscal. Tem países, os Estados Unidos é um exemplo. Se você for cidadão americano, você pode nem morar mais lá, mas você vai continuar pagando imposto lá. Mas essa é a exceção da exceção da exceção. Regra geral no mundo, você ser cidadão não significa que você seja também residente fiscal. Então, o sujeito é português, cidadão português e mora no Brasil. Ele tem que declarar para o fisco brasileiro, nada para o fisco português. Ou o contrário, ele é brasileiro e mora em Portugal. Ele declara para o fisco português, nada para o brasileiro. Tá? Então, se eu tenho um estrangeiro que veio residir no Brasil temporariamente, independentemente dele ser cidadão brasileiro ou não, se ele está no Brasil há mais de 184 dias, a legislação fiscal brasileira entende que ele é residente fiscal no Brasil. Então, ele tem que declarar no Brasil os seus rendimentos. Tá? Então, para ele não ser tributado nas duas pontas, no Brasil e lá no país do qual ele tem cidadania, o certo é ele declarar que saiu de lá, para não pagar lá. Né? Mas, como eu falei, ele não precisa nem ser cidadão brasileiro, se está aqui há mais de 184 dias, tem que pagar, passa a ser residente fiscal, tem que pagar, em tese, imposto para cá. Se, por outro lado,
ele pode até conseguir a cidadania brasileira e sair do Brasil, ficar menos de 84 dias no Brasil. Se ele fizer isso, pode conseguir, por exemplo, casou com uma brasileira, aí resolveu ter a cidadania brasileira também. Ele vai ser cidadão brasileiro, mas se ele não vier morar para cá, se não ficar aqui mais de 184 dias por ano, ele não vai pagar imposto nenhum aqui, vai continuar declarando lá no país que ele mora. Então, cidadania é diferente de residência fiscal. Ok? Então, mais uma vez, agradeço a todos. Informo que a gravação, os slides vão ser disponibilizados a todos. Qualquer dúvida também podem direcionar aos nossos canais de atendimento, da Múltipla, da MS Advogados. São as empresas que organizaram esse evento. Bom, uma última pergunta aqui. Uma pessoa pode ser contribuinte em 2 países? Pode. Acabei de falar o casal dos Estados Unidos, né? Você, estou no Brasil, mas sou americano. Vai pagar lá e cá. Se os países tiverem tratado de bitributação, tanto melhor. Você vai descontar o imposto de imposto de um local no outro. Se não tiver, você vai pagar 2 vezes. Mas, regra geral, não é isso que acontece. Regra geral, você escolhe um lugar para você ser contribuinte. Você declara que saiu de um e vai para outro. E com isso, você é tributado num lugar só. Senhores e senhoras, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Bom dia, um excelente trabalho.